Bom dia, matriarcado. Bom dia, meu pessoalzinho fiel, leal. Estamos aí na atividade, trazendo um jogo lindo. Esperar só o pessoal chegar aí pra gente começar os trabalhos. Jogo bonitão. Jogos bonitos, né? Tem acontecido já há algum tempo. Esse ano nós estamos batendo recorde de jogos bonitos. Graças aos deuses. O jogo desta semana recupera na gente uma determinada motivação existencial, né? Aquele acordar com tesão para a vida. Por isso que eu chamei o jogo de tesão matinal. Então, galerinha do YouTuber, como foi a semana passada de vocês? A rainha de espadas, na semana passada, precisava se enxergar dentro de uma determinada encruzilhada, certo? Essa rainha, ela estava confrontando medo e desejo. Ela não conseguia simplesmente chegar e realizar o corte com a sua espada. Isso foi o tarô da semana passada todinho. E ela não conseguia realizar esse corte com a facilidade com que ela geralmente maneja a espada, porque ela estava mexendo em temas do coração. Não só amor, tá? Não só relação afetivo-sexual, mas temas que movimentam o coração de maneira geral, que não são da ordem do corte, mas são da ordem do investimento, do desejo, costumam deixar a rainha de espadas meio atordoada. Então, na semana passada ela se viu atordoada, mas também nós tomamos fôlego na circulação da generosidade que voltou a acontecer nas cartas do topo. Lá nas cartas do topo foi produzida uma guinada, que é aquela com a qual a gente está lidando agora no jogo desta semana. Porque lá a gente teve uma reviravolta de ouros acontecendo. Se vocês olharem para os jogos das últimas semanas, vocês vão ver que a gente quase que está vivendo, né, a jornada de ouros dentro de uma linha de progresso. Nós passamos pelas cartas mais baixas, onde o Dédalo se fode, né? E agora, dessas duas últimas semanas para cá, a gente está recuperando, reconciliando o Dédalo interior com a jornada da prosperidade. E aí, nesta semana, em especial, a gente tem um salto nesse sentido, tá? Mas vamos ainda recapitular sobre a semana passada. Então, na base do jogo, a gente tinha essa rainha que não estava conseguindo exercer simplesmente os cortes que ela está acostumada a exercer, porque havia coração no meio da história. E aí a gente vai para o topo do jogo, depois dessa rainha confrontar medo e desejo. No topo da semana passada, a gente se deparou com o 6 de ouros, né? Gente, qual foi a outra carta? Era o 6 de ouros e a temperança. Era a cura que a temperança estava tentando promover através de situações 3 de ouros. Começou agora há pouco, tá? Começou há 4 minutos, então você não perdeu nada. E acabei de ver que compraram selos. Muito obrigada quem comprou selos. Então, no topo do jogo da semana passada, o que ficou na nossa garganta? Ficou o 6 de ouros e a temperança. Essa rainha não estava sendo confrontada com esses temas relacionados à decisão, a ouvir o desejo, mas também posicionar os medos à toa. Né? Essa rainha estava vivenciando isso dentro de uma cura realizada
pelo arcano da temperança, que é um arcano que traz um anjo. Ele traz o poder divino restaurando a gente, equilibrando a gente onde a gente está com excessos ou com faltas. É a carta do pós-morte, então, a recuperação de processos profundos de transformação está na conta da temperança. E aí, na semana passada, a temperança sai do lado de uma carta muito preciosa, que é o 6 de ouros. O 6 de ouros, a gente tem um Dédalo que se conduziu a uma situação de rua. Ele estava em situação ali de mendicância mesmo, depois de perder tudo. Ele prosperou muito e ele perdeu tudo depois de cometer um crime. E esse herói, na semana passada, ele experimentou uma guinada. E nós, junto com ele. Essa guinada que ele experimentou veio através dos temas do 6 de ouros, sob um patrocínio da temperança, né? A temperança promove a cura, e a cura é de natureza 6 de ouros, onde o mendigo Dédalo se encontra com o rei Minos. Eles ficam cara a cara. E o rei Minos dá uma segunda chance a esse personagem do naipe de ouros que perdeu tudo. Então, na semana passada, o que a gente tem que observar, para além dos confrontos, né, interiores da rainha de espadas, quando se depara com medo e desejo, e a dificuldade de realizar simplesmente o seu corte. Para além disso, a gente precisa prestar atenção em situações de doação e generosidade que podem ter ocorrido para nos salvar. É aquela tua amiga que te emprestou um notebook, como aconteceu na semana passada para mim. É a amiga que jogou para você, como eu fiz com uma amiga. É a pessoa que te deu a mão, que te ouviu. É uma visita que pode ter acontecido, já que o Dédalo entra na corte do rei Minos de Creta. Então o Dédalo, esse rei, abre as portas do seu reino para um cara que está em situação de rua, mas que é muito talentoso e que vai ter uma segunda chance no seu reino e vai conseguir construir a sua vida. Essa é a revisão da semana passada. Graças a essa guinada do Dédalo na semana passada, agora nós estamos entrando em contato com temas avançados da jornada de ouros. Alguma coisa virou, alguma chave, alguma coisa que a gente precisava entender para que a gente pudesse se pegar no colo, ser mais generosa consigo, aconteceu, tá? No fim desta semana a gente tem o 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta maravilhosa. Ela é bonita, ela é classuda, ela é cheirosa, ela é tesuda e ela é digna de toda a nossa admiração. Dédalo encontra o seu Ikigai, ou a sua Ikigai. Se você está vindo direto e ainda não passou pelo texto que eu coloquei lá na publicação da Hora da Cisma, eu peço que você vá lá. Ou assim que acabar aqui, você pode ir lá também, tá? Mas é importante que você dê uma olhada naquele texto lá, porque ele tem uma coisa bem preciosa. Eu falo para vocês no texto sobre uma coisa na qual eu falei poucas vezes aqui, que é o conceito de Ikigai, que é o conceito de japoneses que moram num determinado conjunto de ilhas. Eles dão o nome de Ikigai à motivação existencial do ser humano. Aquilo que quando você encontra, né, cumpre esse papel de propósito de vida, aquilo que te dá tanto tesão de viver, que você acorda com vontade de fazer aquilo. Você acorda querendo viver aquilo. Você pensa, caramba, mais um dia. Obrigada, meus deuses, por esse dia. Em vez de não querer ir lá trabalhar, em vez de não querer ir lá, né,
fazer o que você tem que fazer, cumprir seus compromissos. Quando a gente está vivendo a motivação existencial, claro, vai ter dia, cara, a gente vive no capitalismo, vai ter dia que você vai estar com um imenso cansaço. É real, isso vai rolar. Mas essa imagem de uma pessoa acordar todos os dias com tesão de viver, os japoneses associam ao conceito de Ikigai. É algo como um sopro, né? Um ar que você toma de manhã, de tesão, de realização, açaí guardiã, um de besouro, um imã, branquiatez da manhã. Interpelaram o Djavan por causa dessa letra, em uma entrevista aí que eu tô procurando, tô caçando, eu salvei em algum lugar, mas não lembro, em que o Djavan praticamente fala, não, cara, tem que ser muito burro pra tu não... Claro que ele fala isso com muito gentil sempre, né, Djavan muito gentil, mas ele fala isso de enfim, do jeito dele, mas é isso que ele fala, não, tem que ser muito burro pra você não entender a letra de Açaí, caralho. Qualquer pessoa que entenda a imponência de um pé de açaí vai entender o que significa para aquela paisagem ali, a força que tem a imagem de um açaí. No relato do Djavan, que é um relato sobre o amanhecer, a narrativa dele é uma narrativa do que está acontecendo de manhã, né, cara? São as cores da manhã. Tipo o Trem das Cores também, do Caetano. Mas enfim, esse tesão que você sente de manhã, que é para além do sexo, mas que é aquilo que dá fôlego à sua vida, quando você acorda com vontade de viver, de realizar coisas, tem um dia especial, hoje eu vou fazer isso aqui, nossa, eu esperei muito por esse dia, é esse dia de trabalho aqui que vai mudar tudo. Esse sentimento os japoneses chamam de Ikigai, quando ele está relacionado à motivação existencial, quando ele está relacionado àquilo que tem o poder de te dar tesão todos os dias, de fazer a sua vida todos os dias renovar o sentido, o pacto, o acordo. Obrigada aí a quem está me elogiando, né, pelo visual hoje. O meu cabelo está todo emaranhado, ele não viu um pente. Eu tô assim exatamente para disfarçar a tragédia que tá acontecendo aqui nesse couro cabeludo. Vou pintar o cabelo daqui a pouco. Hoje é um dia muito especial em que eu vou vestir esse manto dourado do Dédalo aqui. Eu vou participar de um podcast muito importante. Muito importante. Eu não sei nem se eu já posso falar. Eu vou esperar divulgarem. Importante, né? Para nós, mulheres em especial. Vou falar nesse podcast e assim que eu souber, né, se já posso divulgar ou não, eu vou colocar nos stories. Mas então, assim como eu já sei qual é o meu 9 de ouros da semana, eu já sei, é de uma arrogância do caralho. Semana passada eu passei a semana inteira achando que eu sabia o que ia acontecer. Achando que eu sabia no que o jogo ia dar. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Só aconteceu no final de semana. Só foi acontecer lá pra sábado e domingo. Nesta semana, você pode vivenciar o teu 9 de ouros de alguma maneira. Vamos lembrar, como eu coloquei lá, era sobre isso que eu estava falando quando eu falei para vocês, de qualquer forma, lerem lá o texto da Hora da Cisma. Porque a experiência do 9 de ouros, às vezes ela não é para fora. Às vezes ela é para dentro.
a gente viu duas situações muito evidentes de 9 de ouros, quando a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil tomaram posse na ABL. Inclusive, eles usaram um fardão preto e dourado, né? E eles fizeram, não com alfaiate lá que usa fios de ouro, que, né, o fardão custa não sei quantos mil, 80 mil reais, sei lá. Eles quiseram fazer de uma maneira mais simples esse fardão da ABL. Então eles gastaram menos dinheiro. E exatamente nas 2 semanas em que eles foram nomeados, tipo, foi a Fernanda Montenegro numa semana, a gente teve uma lacuna de uma semana, e na outra semana, quer dizer, no espaço de 15 dias, o Gil foi nomeado na BL, tomou posse na BL. Exatamente nessas 2 semanas, o 9 de ouros saiu, gente. 9 de ouros é impressionante. O tarô é impressionante, né? Os oráculos são impressionantes. Eu estou aqui semanalmente sendo muito devota a eles, honrando tudo que eles me ensinaram, tudo que eles me permitiram enxergar em termos de transformação na vida de pessoas. Eu tenho esse orgulho de que o 9 de ouros fala, de ter testemunhado pessoas transformarem radicalmente suas vidas por conta do jogo. O 9 de ouros traz esse orgulho interno de quem você é e do que você faz. No 9 de ouros, o Dédalo não necessariamente está rico, tá? Ele já está ganhando o dinheirinho dele, ele está próspero, ele está orgulhoso do din-din que ele está fazendo. Só que ele ainda não chegou lá onde ele quer chegar. Lá onde a gente quer chegar, às vezes é papo de 10 de ouros e de cartas da corte, né? Mas o legal aqui é que ele chegou a um lugar, a um pódio, a um manto dourado dentro de si. Ele está com muito orgulho de si mesmo. Ele pode se olhar no espelho e dizer: caralho, consegui. Cheguei a esse lugar aqui. Isso aqui ninguém me rouba. Isso aqui ninguém me tira. Eu joguei para uma pessoa muito querida na semana passada, que está enfrentando, né, vários debates judiciais em série. E ela é uma pessoa muito honrada no seu trabalho. E um desses debates judiciais que estão sendo travados é muito injusto, porque questiona a relação dela com o próprio trabalho, né? Sendo que todo mundo sabe que é uma inverdade. Eu pensei muito nela quando vi esse 9 de ouros surgir aqui. É uma autorização para que a gente possa voltar a enxergar o nosso ouro, a nossa beleza. A gente pode voltar a se apropriar disso. A gente pode pegar esse ouro e fazer alguma coisa maior dele, compartilhá-lo com a humanidade, se orgulhar dele, se nutrir dele. Então é quando você sente, né, quando bate aquela onda de um imenso orgulho de si, e aí sim você pode prosperar. Você achou as riquezas internas. Então 9 de ouros é isso. A Valquíria fala sobre a chegada do Lamã aqui. Nem sei se ele ainda tá, né? Deve estar na rotina pai. Mas nós somos muito próximos até hoje, Valquíria. Falta você. Valquíria da Psicanálise Marginal e Rafael Lamã, que eu já trouxe aqui numa live, né, sobre a entrada do Sol em Áries, estudaram comigo no Colégio Pedro II. Tenho a oportunidade de, né, ter muitos amigos dessa época acompanhando, sendo fiéis ao meu trabalho e ao trabalho deles. É muito legal. Amizades de mais de 20 anos.
No não do jogo, a gente tem aí... Só vem, Valquíria. Só vem. No não do jogo, a gente tem uma dobradinha. Aliás, não e porquê do jogo. A gente tem uma dobradinha de cartas, arcanos maiores. Os 2 únicos arcanos maiores dessa tiragem. Até que tá ótimo, é quase metade de arcanos maiores. Tem coisas muito importantes acontecendo quando os arcanos maiores saem em termos coletivos, né? Sempre que a gente tiver arcanos maiores em uma posição de destaque no jogo, a gente vai ter fatos de interesse coletivo, chamando a atenção, tá? Assim como as cartas dos tronos. E aí, nesta semana, depois da gente lidar com esse sim onde o Dédalo manda a gente vestir o nosso manto dourado, é pra você vestir mesmo o teu manto dourado, tá? O que você faz de bom? Do que você pode se orgulhar? O que você pode botar pra jogo? Como que você pode promover as suas riquezas ou fazer contato com elas para se lembrar delas? Isso é vestir o manto dourado 9 de ouros. Depois da gente passar dessa carta, a gente lida com essa dobradinha de cartas que se refere ao divino. A gente lida com o arcano da torre no não e com o arcano do Papa, o hierofante ou hierofonte, o grande sacerdote no porquê. Vamos lá. Não tem um dia que não tem uma obra, cara. Não tem um dia que não tem uma obra nesta merda. Vamos lá. No não do jogo a gente tem a torre. A torre nesse tarô é representada como o momento em que o deus Poseidon está jogando raios sobre a corte do rei Minos de Creta, que ficou de fazer uma oferenda para ele depois de conquistar o reino e não fez, tá? Na torre, como eu sempre conto, a imagem original da carta é possivelmente um zigurate, um templo. Existem referências ao arcano da torre em diversas mitologias, inclusive na mitologia iorubá tem um Itã, um mito, onde o Shagyan, para promover, né, o aperfeiçoamento dos súditos do reino de Ogum, ele destrói o reino, né? Destrói uma construção que eles estão erguendo para reverenciar Ogum. Ele destrói por 2 ou 3 vezes, se não me engano, para que eles construam cada vez melhor. A Torre de Babel é um clássico de uma referência mítica ao arcano da torre. A gente tem referências na mitologia asteca. Enfim, tem várias referências ao arcano da torre e a todos os arcanos de tarô em várias mitologias do mundo. A torre é sempre a mesma ideia. Eu já briguei por causa de arcano da torre. Eu já tretei por causa de arcano da torre. Por pessoas que ficam tentando romantizar a torre. Não romantiza a torre não, caralho. Porque você vai se fuder. É a mesma coisa, gente. Você lê Normand. Se você lê baralho cigano, você tá aqui na minha live. Baralho cigano é a minha maior especialidade. Eu jogo baralho cigano desde que eu tinha 15 anos. Por favor, te fazer um pedido com todo o meu coração. Não romantiza a carta da cobra. Eu já pedi isso aqui. Eu vou aproveitar e vou falar de novo. Não romantiza não. Não romantiza não, porque se uma cobra entrar no ambiente, o teu cu vai ficar que não passa uma agulha, minha amiga, meu amigo.
Seja sincera. A cobra é o animal que mais movimenta os medos humanos, que ela esfrega na nossa cara. O medo da morte, que é o maior medo do ser humano. Então, por favor, bota um olhar mais profundo aí sobre a carta da cobra. Quando você pergunta sobre a carta da cobra e ela sai para falar do teu relacionamento, não leia como desejo sexual, não. Porque o chifre tá nascendo na tua cabeça. Tá? Vamos lá. No não do jogo, a gente vai ter o arcano da torre, aquele onde tudo desaba. E desaba porque o ser humano não está alinhado aos propósitos divinos, né? Os seres humaninhos construíram um super templo. Vocês já viram arquitetura escrota de cidades? Arquitetura escrota, vou dizer o que é arquitetura escrota. Arquitetura escrota geralmente são aqueles prédios feitos para a pessoa não ter a menor relação com a cidade. Em Botafogo tem um condomínio assim, um condomínio acima de tudo, né? Aquele condomínio onde você paga uma fortuna para você não ter relação com a cidade, né? Você fica não sei quantos andares acima de uma super garagem que começa a vida. Então, eles resolvem investir na arquitetura escrota para construir um templo tipo shopping, uma igreja universal, tá? Eles resolvem construir um mega templo, João e o pé de feijão, para chegar até os céus, onde eles acham que vão alcançar o divino através de uma construção material. Aí eu me lembro do vovô, já contei essa história aqui também. O vovô tinha umas sacadas geniais. O vovô dizia que um dia Deus ia sentir um dedo no cu dele, e quando ele olhasse para baixo era um astronauta, né, que havia alcançado o trono dele. No arcano da torre, os deuses estão só observando o delírio, o surto coletivo do ser humano achar que vai alcançar o divino através de uma construção material. Então, quando Deus não aguenta mais, ele manda um raio. Toma aí, filha da puta, lida com isso então. Toma, pá! E o raio faz a torre quebrar, desabar. Ela racha ao meio. E aí os seres humaninhos que estão construindo a torre, que estão ocupando, né, cada vez mais andares nessa construção, eles começam a despencar da torre, a cair. Esse é o momento em que a gente chega a uma situação limite, que não foi resolvida em outras cartas que impõem situações limites no tarô, tá? Você não morreu tudo que tinha para morrer na roda da fortuna, você não morreu tudo que você tinha para morrer no arcano da morte, então agora chegou a hora de você sofrer uma intervenção divina. E o divino fala para você: para com essa porra! E aí tu toma logo um safanão e sai catando cavaco para ficar na moral, para ficar na atividade. E parar de ser vacilão. Só que a torre tá no não. O divino não tá afim de dar esporro na gente. O divino tá querendo ser legal. Ele tá querendo ser pai. Seja lá o que isso signifique, né? O que eu conheço em matéria de pai é a referência do meu avô, e Airá, que é o meu pai, que vem depois de manjar minha mãe. Deixa eu dar uma lida aqui no que o pessoal escreveu. Márcia Sensitiva, para de ser louca. Isso é muito arcano da torre. Pode ser sacerdotisa também mandando papo, né? A sacerdotisa interna.
te dando um sacode que nem a tua pombagira. Gente, uma vez eu saí de uma gira de Exu, sério, mesquita. Fui andando várias ruas até conseguir pegar o ônibus que eu tinha que pegar. E eu tomei-lhe um estabaco, machuquei o joelho na 7ª encruzilhada. Lembrei dessa situação agora. Intervenções do divino em nós, dando esporro. A torre está no não. A gente não precisa chegar a situações de limite para promover guinadas. A gente não precisa estar o tempo todo traindo aquilo que é o projeto divino. Quando a gente fala de projeto divino, na verdade, a gente está falando sobre aquilo que é o nosso chamado e o quanto o nosso livre-arbítrio caminha na direção dele ou não. O quanto a gente está alinhada a um propósito existencial, né? A um sentido maior para a nossa vida acontecer ou não. E aí quando eu falo propósito, não é essa coisa escrota do capitalismo, né? Eu falo sobre a gente dar algum sentido. A nossa passagem aqui por essa terra, porque isso é antídoto, isso é a cura, isso é antissistema. É quando você ocupa esses espaços que você foi levado a ocupar, ou quando você subverte certos comandos negativos que a vida imprimiu em você, e você consegue se apropriar do seu caminho e dar a ele um sentido maior, sagrado para você, onde a tua passagem pelo mundo é contribuição, é redução de danos e não a produção de danos em larga escala. Eu leio, gente, sempre o nick da pessoa porque, né, eu não sei sempre qual é o nome daquela pessoa que está ali. Então, Letototes, acho que é Letícia, né? Bom dia, querida. Ela diz: bom dia, querida. Minha documentação foi aceita pela imobiliária na segunda. Saio da casa dos meus pais sábado que vem. Axé. Axé. Uma mulher está indo na direção da sua autonomia, gente. Vamos bater palma. Apostando em mim. Esse jogo falou muito comigo. Gratidão. Seja muito feliz, minha querida. Seja muito feliz. Vamos lá. Vou ver se tem mais comentários aqui de destaque, né? As pessoas falando de si. Flá Rabelo, 01, Flávia, né? Tenho sonhado com cobras, escolhi a carta da torre. Eita. Então, a gente não precisa chegar a situações de limite, a gente não precisa contrariar o divino, a gente não precisa brigar com esse chamado para ser feliz, a gente não precisa caminhar na contramão de uma determinada espiritualidade, brigar com ela. E calma, que as coisas não vão desabar para você, você não vai ficar sem socorro, a casa não vai cair, porque a gente está nessa semana valorizando, exaltando aquilo em que a gente está contribuindo para o projeto divino e não o contrário. A Renata pergunta qual é a carta da cobra. Não saiu carta da cobra, não tem carta da cobra no tarô, é uma carta do Lenormand, né? O famoso baralho cigano. Eu só estava usando aqui como um exemplo da gente não romantizar, cartas que a gente não pode romantizar, né? A torre a gente não pode romantizar no tarô. A torre do tarô, a torre do baralho cigano não tem nada a ver com a torre do tarô, tá? A gente não pode romantizar a carta da cobra no baralho cigano. No baralho das deusas, no oráculo da deusa, tem um monte de coisa, um monte de carta que não pode romantizar, mas é uma outra dinâmica. Nem dá pra romantizar exatamente. Eu ia falar Lilith. Não dá para romantizar tudo que a Lilith significa
né? De maneira geral, mas no oráculo da deusa ela cumpriu uma outra função ali. É uma semana em que torres não desabam. Porque não é para elas desabarem. É para que a gente se reconcilie com o projeto divino. E aí quem vai falar sobre isso é o porquê do jogo, que é o grande sacerdote, que é o Papa. O Papa, o alto sacerdote, é chamado de hierofante ou hierofonte também, em algumas culturas. Dentro do tarô mitológico é o centauro Quiron, o rei, o grande mestre dos centauros. O cara que dá aula para todos os heróis. Todos os heróis gregos vão lá estudar sobre poder espiritual, como serem heróis. E primeiro, antes de você aprender a lutar esgrima, antes de você aprender a correr, antes de qualquer coisa de ordem material sobre ser um herói. Oi, Isa, querida, um beijo. Acho que está fazendo um ano que eu consagrei Cacau numa cerimônia comandada por essa super sacerdotisa que é a Isa. Conheçam o trabalho dela, sigam o perfil dela. Muito foda, me amparou pouco tempo depois de eu consagrar ayahuasca e me deu o colo de que eu precisava, o colo da floresta. Então, se a carta da torre não pode estar ligada à autossabotagem, querer agir como Deus, se você está perguntando, pode. Porque bateu assim aí, né? A gente pode estar indo na contramão desse projeto divino. A gente pode estar querendo coisas, né, a partir do nosso livre-arbítrio, que não são alinhadas mesmo com o que a gente veio viver, com o que a gente veio passar. Olha só, por mais questionamentos que vocês tenham em relação à ideia de destino, quando vocês colocarem os pés aqui dentro dessa casa, vocês se lembrem que eu sou uma oraculista. O oraculista ele trabalha fundamentalmente com a ideia de destino. Vamos lá. A Isa fala, foi verdade, meu amor, quando você quiser as portas estão escancaradas, te digo mesmo, cara. Amo você e tô sempre te acompanhando, também te amo e te admiro muito. Você é um mulherão. É a Isa que tá falando aqui comigo, ó. Isa com Z, ponto, M Santos. Ó, Lamã apareceu aí. Tava dando comida pras crianças, né, Lamã? Então, então você pergunta, Rota do Solis, pergunta se a carta da torre no não pode estar ligada à autossabotagem, querer agir como Deus. Se tá batendo para você assim, tem muita possibilidade de fazer sentido para você e dessa leitura fazer sentido para outras pessoas que estão assistindo. Né, a gente querer certos projetos nossos necessariamente terem que passar por uma determinada torre para a gente entender o que o divino tem a apresentar, né? O que é para além do que a gente está enxergando. Só que é preciso que a gente entenda que a torre agora ela sai no não, mas com uma reafirmação do projeto divino no hierofante, no Papa, no porquê. Então, assim, tá autorizado que a gente haja como Deus. A nossa dimensão que representa a vontade divina, que é o Papa, tá no porquê, ele não tá numa posição negativa. A questão é que a gente não tem a sabedoria que o divino tem. A gente não sabe o que está por vir. Se a gente puder fazer o exercício de confiar, se a gente puder se alinhar a essa vontade divina, em vez de querer controlar tudo, e assumi-la e deixá-la fazer efeito em nós, talvez seja mais sábio.
É um querer agir como Deus, sim. Os deuses querem que a gente haja como eles. Eles querem que a gente atinja autonomia máxima sobre as nossas vidas e máxima sabedoria na condução dos laços para a evolução coletiva. É por isso que nós os criamos e eles nos criaram. Eles nos criaram e nós os representamos exatamente assim para nós. Eles querem que a gente seja como eles. Mas da maneira mais honrada, mais verdadeira, mais compatível com o projeto deles possível. Como é que é isso? Isso é uma experiência de hierofante. O hierofante, o Papa, ele não é só o representante da vontade divina. Ele é aquele também que transmite a sabedoria, né? Que torna a cultura possível. Ele vem depois do imperador. Então, se o imperador organiza, né, se ele administra o reino criado pela imperatriz, o hierofante, o Papa, o sumo sacerdote vem e organiza a transmissão desse conhecimento dentro da perspectiva mais sábia possível. A perspectiva mais sábia possível é a mais alinhada ao divino. Então a gente está falando de sabedoria. Ele é também o grande educador. Ele é o reitor da universidade. Ele é o pai de santo. Ele é o cara que consegue, às vezes, dentro de um trabalho muito simples, muito humilde, se tornar, encontrar um supermestre em si. Conheço vários. Mas lembrei aqui de um exemplo em especial. O Papa mesmo, Papa Chico, ele pode... A gente tem que prestar atenção em coisas que possam acontecer ligadas a ele, ao Vaticano, por esses dias. Né? Sempre... Às vezes não é nada com ele, mas quando o Papa sai, eu presto atenção, né? Eu acho que o grande Papa da nossa semana foi o Flávio Dino. O Papa é a figura de um estadista também, o próprio Lula, assim como outros chefes de Estado. É preciso prestar atenção na movimentação de tronos, porque temos um super trono aqui. O arcano do Papa pode ser a figura de um professor, de uma professora, pode ser você na sua vida acadêmica, pode ser você na relação com a sua obra, assumindo que você é especialista em um determinado assunto, que você possui saberes que precisam ser transmitidos, que precisam ser levados adiante, e que transmitir esses saberes, fazer alguma coisa com eles, é honrar o projeto divino. E é por isso que o mestre interior, por esses dias, está fortalecido. Ele está trabalhando para que a gente possa vestir esse manto dourado de Dédalo, para que a gente entenda aquilo que a gente tem de especial, de bonito, de honrado, de próspero, de transformador, que tem que passar, tem que seguir em frente. Quando a gente consegue fazer esse processo do jogo da base, né, de vestir o nosso manto dourado, porque nesse diálogo com o divino vence a vontade divina, vence a nossa autossabotagem, né? Aliás, a vontade divina vence a nossa autossabotagem, a vontade divina vence a gente, a nossa autodestruição, vence as nossas situações de extremo limite.
Quando a gente mergulha nesse projeto divino, se reconecta com ele, se nutre dele, retoma as esperanças, né? Entende, cara, o que eu faço é especial. Eu preciso levar adiante o que eu faço. Transforma vidas. E é real. Eu tô falando aqui para depiladoras e psicólogas. Eu tô falando aqui para professores e mães que estão completamente afastadas do mercado de trabalho. Eu tô falando aqui para todo tipo de gente. Só sei que majoritariamente são mulheres. Está escancarado em todas as minhas redes. No YouTube, então, é engraçado, cara. É tipo 99% de mulheres. Mas é uma semana onde você, para vestir esse manto dourado de muito orgulho a teu respeito, de muita dignidade, de muito carinho com quem você é, com todo o teu processo, com que você vem construindo, você precisa olhar para esse divino, né? Entender o quanto você está caminhando na direção dele ou não. Não é só divino no sentido de cultuar o divino. Pode ser isso. Pode ser que você tenha recebido certos chamados espirituais que você tem que atender. Pode significar isso. Mas não é só o divino nesse sentido espiritual da coisa. É contribuir para a obra divina, para a criação. Contribuir para a evolução do mundo. Contribuir, né, para, enfim, para o equilíbrio. Para a justiça circulando, para o amor, para a fertilidade. Honrar o divino. Tudo isso é da conta do alto sacerdote. Quando a gente passa por isso, no topo do jogo, duas forças são liberadas por conta desse processo. Essas duas forças que são liberadas também são muito positivas. Esse é um jogo sensacional. Ele tem uma carta muito densa no não. E todas as cartas ao redor, elas reverenciam a vida, as coisas fluindo, a ordem divina funcionando, a gente sendo o melhor que a gente pode ser, ocupando determinados espaços nossos, aos quais a gente tem direito, sendo feliz. Essa é a beleza desse jogo. Aí no topo, as duas cartas que se desprendem nesse processo, que se soltam, essas duas forças que se levantam, são justamente o 8 de ouros. O 8 de ouros vem antes do sim do jogo. O sim do jogo é o 9. Parece que a gente antevê o 9 para fortalecer o momento presente, que seria um 8 de ouros, que é o Dédalo. Antes de chegar a esse manto dourado aqui, ele está aqui. Ele ainda está vestido como um trabalhador, na sua mesa de trabalho. Ele tem uma paisagem linda ao fundo. Ele está na corte do rei Minos. Essa é uma carta muito parecida com o 2 de ouros. No 2 de ouros ele também está diante da sua mesa de trabalho. Mas ele está lá no início da jornada. Ele não passou por tudo que ele passou. Aqui ele já passou por muita coisa. Ele já perdeu tudo. Ele já reconstruiu tudo. Nesse momento ele está construindo definitivamente aquilo que vai fazer com que ele chegue ao 9. Com que ele prospere e chegue a um orgulho inegociável de si mesmo. Aquele cara, aquela pessoa que chegou a uma relação com o que ela faz, com a sua vida material, que é como eu disse, às vezes não está rica ainda, mas experimenta um amor tão grande pela sua casinha, pelo seu trabalho, um orgulho tão grande de ter feito certas coisas, que isso inspira a passos maiores.
Deixa eu dar uma descida aqui para ver se mais alguém escreveu coisas. Luz, câmera, intuição diz: olha essa live recheada de amor e relacionamentos fortalecidos. Isso é muito 9 de ouros. Isso aí. Exatamente. Ai, que linda. Psicanálise marginal, a Valkyria diz: gente, eu admiro muito vocês dois. Ela tá falando de mim do Lamã. Muito mesmo. Gabi, você me inspira demais. Te acompanho aqui há 3 anos e quero jogar com você. Vou te mandar mensagem essa semana. Venha. Estou fazendo os últimos jogos pendentes agora em julho. E aí eu começo a agenda de agosto. Gente, estamos em agosto já. Mamãe escolheu Hierofonte. Acho que é isso. Acho que... ai, caralho. Achei. Tem que descer até o final, porque senão eu vou me perder dos comentários. Ok. O cabelo já tá começando a ficar esquisito. Tá começando a parecer que realmente eu não penteei ele hoje. O 8 de ouros, então, é um passo antes do 9. A gente se fortalece para produzir esse 8, produzir essa chegada ao 9. Né? No 8 de ouros, o Dédalo tá lá no topo do jogo, trabalhando, mas num momento muito mais evoluído do que o 2, que parece muito com essa carta. No 8, ele já tá ganhando o dinheirinho dele ali, digno. Ele tá produzindo um salto. Ele tá se munindo de novas tecnologias, novos saberes, novas ferramentas. Ele está divulgando o seu trabalho, ele está colocando a casa em ordem, ele está pensando a identidade da sua marca, ele está idealizando um curso, ele está quase entregando uma determinada pesquisa, ele está decorando um espaço que ele vai abrir, ele está se dedicando, ele está no fazer mesmo, no labor. Ele está concentrado, ele está se doando, ele vive um encontro com o que ele faz. E é só por viver um encontro que ele faz que ele chega a esse 9 de ouros. Aí vem o 9 de copas, um outro 9. Esse jogo tá alto, né? 8, 9. Dois arcanos maiores que falam do divino. O 9 de copas é um arcano menor, um 9, que contém 2 divindades e uma quase divindade representadas. Essas 2 divindades representadas são Afrodite e o seu filho Eros. Minha unha tá imunda. Desculpa aí. Tô muito dona de casa aqui, fazendo essa live. Da cintura pra baixo vocês não estão vendo nada, cara. Peito pra baixo vocês já não veem. Faz ideia aqui. E a quase divindade que a gente tem aqui é a heroína do naipe de copas, que é Psique, encontrando o seu amado Eros e tentando pegar no pau dele, como vocês podem ver. Ela tá desesperada, né, gente? Acabou de voltar do inferno. Acabou de voltar do mundo dos mortos. Só o Hades e a Perséfone fodem naquela porra.
acabou de voltar de lá numa missão que a Afrodite deu a ela, que a Afrodite queria que ela se fudesse, né? A Afrodite mandou a garota ir lá encontrar a Perséfone. Minha filha, teu caso não é caso de Afrodite, não sou eu que vou te ajudar nessa etapa final da jornada. Quem vai te ajudar é a Perséfone. É ela que vai dar 2 tapas na tua cara e vai te dizer, ó, volta pro mundo dos vivos, você tem muita coisa para fazer. Você não tem nem que estar aqui por causa de macho. Acorda. Então, ela volta, a Psique volta do mundo dos mortos depois de tomar a chamada da Perséfone. Depois de Perséfone, se você quiser imaginar de uma forma mais carinhosa, ter acolhido ela e dito, cara, você precisa enxergar certas coisas a seu respeito. Não é o cara, é você. Quando ela volta com essas respostas do submundo, tipo você voltando da sua terapia, né? Ou quando ela volta do inferno e diz, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais chegar a esse ponto. Ou quando ela volta de um período difícil, de uma situação, um quadro de depressão. De qualquer maneira, a Psique nesse momento é a heroína que em nós volta para a luz. Ela volta para si. Quando ela volta para si, ela ganha o direito de reivindicar o amor de Eros. Ela está pronta. Ela precisa se limpar dessa experiência no submundo, hidratar o cabelo, descansar um pouco, para viver a carta que é o 10 de copas, que saiu há algumas semanas, né? Que não apareceu aqui, mas que é o momento em que eles vão se casar. Acontece muita coisa nesse 9 de copas, tem muita coisa acontecendo. Em primeiro lugar, ela está voltando do inferno, ou de um super encontro com a Perséfone interior, com essa diva do mundo das sombras, a Pombagira. Ela escutou umas verdades dessas vozes lá de dentro, as vozes da sacerdotisa interna dela. Ela fez o dever de casa, ela voltou do cantinho do pensamento, ela entendeu coisa pra caramba. E aí, ao voltar maior do que ela desceu, ela ganha o direito, né? Ela venceu a última prova, ela sobreviveu ao submundo. A Afrodite deu a Psique várias provas, fez o Luciano Huck com ela e falou, só depois que você vencer essas provas, você vai ganhar o amor do meu filho. Vamos ver se você sobrevive. É basicamente isso que a Afrodite fez com ela. A deusa do amor testou ela. Vamos ver se teu amor sobrevive. E no final das contas ela tem que encontrar o amor próprio. Ela tem que encontrar o alto valor. Ela tem que descer o inferno de si mesma e encontrar a Perséfone interior. Entender o que ela precisa entender para voltar maior. Aí sim, mais conhecedora de si, então mais capaz de amar e ser amada. Aqui nos interessa o momento em que essa heroína voltou. Ela já está na luz. Ela já está na luz. Ela já está cara a cara com o boy. E ele não mudou essa fraldinha, maluco. Por quê? Por quê que um marmanjo desse, Deus do amor, usa fraldinha? Também a mãe dele tá de canga, né? A mãe dele tá de canga. São os peladões do Olimpo. Estão sempre transantes. Ela olha nos olhos do boy. E aí começa a tocar a música do Titanic ao fundo. E a Afrodite não tem mais nada a fazer. Ela diz, irmão, é isso, a garota voltou, não tem o que fazer. A garota vai casar com meu filho. Tá bom, então. E depois Zeus imortaliza ela pra ela casar com o boy, né? Ah, então você vai viver no Olimpo, vou te dar aí uma imortalidade pra tu casar com ele. E ficar aí com ele na moral pra sempre. Mas aqui interessa pra gente
ela já está com os 2 pés na luz, mas ela é alguém que voltou do inferno. E ela tem que enxergar isso e fazer disso algo maior. Ela tem que honrar esse crescimento, essa evolução. Como é uma carta de copas, final de jornada, a gente também pode considerar que essa semana ela fale sobre a força dos encontros, os encontros amadurecidos. A gente precisa dos encontros com aqueles que vão entender a gente profundamente, que já estão num outro nível da jornada. A psique aqui é quase divina, ela vai ser divinizada no 10. Ela chegou muito alto na sua trajetória. E nós, em termos emocionais, já entendemos muitas coisas sobre a vida. Temos que valorizar a força dos encontros, mas não qualquer tipo de encontro, qualquer nível de encontro, como no 2 de copas. Aqui a gente está valorizando os encontros amadurecidos. Os encontros onde é possível enxergar o outro de uma maneira maior, mais perto do tamanho que ele tem. Pode ser que reconciliações aconteçam por esses dias, que relações se fortaleçam nesse campo da maturidade, do encontro profundo, da afinidade. Mas pode ser que seja só você, heroína, individualmente percebendo que chegou a um outro lugar de si emocionalmente e que tem o direito de viver certas coisas. Pode ser você percebendo que você chegou longe aí na sua terapia, que você precisa dos seus, que você precisa daqueles que têm a capacidade de te entender a qualquer altura da jornada, já passaram por certas coisas. No domingo eu tenho um encontro com amigos de longa data. Pensei nisso agora. É isso, gente. Jogão muito bonito. Eu espero que a gente consiga reencontrar esse ouro e esse direito à felicidade, uma felicidade alinhada a esse projeto maior, mais sábio, divino mesmo, maravilhoso, onde honra tudo que a gente tem, que a gente é de bonito. Espero que seja uma semana em que a gente viva esse jogão aqui com a beleza que ele traz. Que isso seja uma profecia também. Muito obrigada por vocês seguirem acreditando no meu trabalho. E eu peço que vocês venham conhecer o laboratório, comprem o meu livro, que vocês venham conhecer os meus atendimentos, que fortaleçam também o meu trabalho nesse sentido material, né? Aqui é doação, aqui é entrega, e eu quero mesmo que seja doação, que a live não seja gratuita, que não seja paga, que pelo menos por um tempo ela ainda possa alcançar o maior número possível de pessoas, porque o que eu estou dizendo aqui é a partir do meu melhor, de tudo que eu estudei e vi pelas milhares de pessoas que narraram suas histórias de vida para mim. Esse é meu ouro, é o encontro, é o que eu aprendi com pessoas. Então eu quero que isso possa se reverter ajudando pessoas. Isso é muito verdadeiro para mim. Por mais que eu ainda precise melhorar muito na organização do meu trabalho, é real, né? Quero também chegar a outros lugares. Tudo que eu coloco aqui na live é com todo o amor que eu tenho. Sejamos felizes. Ótima semana pra gente. Beijo.